Bom dia. Para quem estava aqui e olhou na projeção, nós passamos duas músicas cantadas pelo Evandro Oliva, que é quem será o responsável pela apresentação do Café Cultural domingo que vem agora. Então, para quem já veio ao Café Cultural, sabe que começa às 8 horas da manhã o serviço do café, vai até às 9h20 e das 9h30 até o meio-dia. A parte cultural será com o Evandro. Eu quero reforçar que ele, além de falar, intercalar fala com música, ele faz um verdadeiro show, fazendo uma conjugação entre sua apresentação, tanto acústica como também com playback, jogando imagens, como foi o caso dessa segunda música, e de uma certa forma nos envolvendo a todos. Nós gostaríamos de contar com a presença de muita gente e também que nós contribuíssemos na divulgação de mais um Café Cultural. A mensagem de novo do livro História Dicas, Frases Dicas e Histórias Maravilhosas, número 11, de Orlando Nuss. A história O Poeta que Foi para o Céu. Não sei se o poeta Mário Quintana merecia ir para o céu. O que sei é que o que motivou a sua subida foi o fato de Deus estar muito entristecido e desapontado com a humanidade. E por isso São Pedro, ao tomar conhecimento que o poeta tinha deixado de existir no planeta Terra, imediatamente solicitou de onde ele estivesse a sua ida para o céu. Logo que o poeta chegou, São Pedro veio recebê-lo e, desejando-lhe boas-vindas, com ar de súplicas, foi-lhe recomendando: Mário, desde já saiba que você veio para cá com a missão de ficar o maior tempo possível ao lado do Senhor Deus, e haja tal qual você se comportava na terra, sempre bem-humorado, dizendo suas besteirinhas poéticas. Esteja certo de que ele estará lhe olhando como um filho, aliás, como de fato você o é. Quintana pensou um pouco e retrucou: tudo bem, ora bolas, mas ele não vai depois me mandar para a terra, vai? O senhor está lembrado do que fizeram com o filho dele. Essa história é literalmente uma história com H minúsculo. É uma forma de nos convidar a refletir sobre o que temos feito, não o que fizeram, mas o que nós temos feito com a figura de Jesus. Como é que Jesus tem vivido nas nossas vidas? Como é que a gente tem aceitado o peso dele, ainda que sem a cruz? Por que o peso dele? Porque parece que é muito difícil a gente suportar aquilo que a gente mesmo escolhe e escolheu e irá escolher para a nossa vida. Porque nós poderíamos começar raciocinando da seguinte forma: eu gostaria muito de na minha vida ser isto ou ser aquilo, até continuando um pouco o tema da semana passada. E a pergunta que o mesmo Deus nos faz é: e por que você não é? E por que você não foi? E por que você não quer ser? Ou por que você diz que quer ser, mas não faz por onde? Mas isso às vezes a gente pode alegar muitas coisas complicadas. Então a gente poderia fazer a pergunta contrária: e o que é que você não gostaria de ser? E por que você não é? Eu não gostaria de morar em Natal. E por que você não se muda? Eu não gostaria de ter que ir para a escola. E por que você vai? Aí é fácil, é porque meus pais me obrigam. E por que seus pais me obrigam? Porque eles pensam que isso é bom para mim, mas não é. Porque o que eu gostaria mesmo é ficar o dia todo fazendo coisa nenhuma. Imagine se seus pais também ficassem o dia todo sem fazer coisa alguma. Você viveria do quê? Você não viveria. E aí entra outra situação: eu quero para o outro aquilo que eu quero para mim. Eu gostaria do outro da mesma maneira que eu esperaria que o outro gostasse de mim. E aí a gente cai na mesma armadilha que a gente se trai. E como a gente não costuma sair sozinho, a gente diz:
O culpado disso é Jesus. Porque se ele não tivesse ensinado assim, a gente não precisaria fazer desse jeito. Porque uma das coisas que nós somos os maiores especialistas nesta vida é a capacidade de transferir o problema. A gente transfere o problema. O problema não é meu, e se é meu, não é meu, está comigo. E se está comigo foi porque alguém colocou. Logo, quem colocou é que é o responsável. Parece que a gente não tem nada a ver com coisa alguma, a não ser quando alguma coisa dá certo. Quando dá certo, aí a gente começa a se achar maravilhoso, especial, muito bom e nobre. É tão engraçado, não sei se vocês já perceberam isso. Na maioria das vezes que a gente vai assistir uma palestra espírita, não tem autoridade nenhuma para falar de outro tipo de palestra, porque eu não frequento nem vejo. Vejo algumas sim, às vezes na televisão, mas normalmente o meu dia a dia é palestra espírita. E é uma coisa tão interessante, os palestrantes falam assim: vocês acreditam na reencarnação? Se vocês acreditarem, e aí a gente se pergunta, e ele está incluído ou excluído? Quando vocês aprenderem que a vida espera muito da gente, sim, mas espera muito da gente, eu estou dentro. A vida espera muito que vocês façam, sim, porque você já fez, você já é, você já superou, porque é um processo transferencial, a gente transfere, e é ótimo, porque quando a gente escuta uma pergunta que a gente pode redirecionar a outra pessoa, essa pergunta é perfeita. Olhe, se você tiver mais paciência, aí a gente olha do lado, eu vivo dizendo isso para aquela criatura, ou seja, é transferência direta, é via Embratel, não para na gente de jeito nenhum. A gente lê o Evangelho, aí cai numa questão mais complicada, isso aí eu já li 10.000 vezes. E aí falta perguntar, e quando foi que você colocou para dentro? Você já leu muito, você já sabe muito. E quando é que você internaliza isso? Quando é que você realiza isso que você já sabe? Então, nós somos indivíduos que transferimos muito as nossas responsabilidades. Se fosse só as responsabilidades, já seria um peso enorme, mas a gente quer transferir as culpas também. E todas as nossas culpas, quando a gente não encontra um culpado, lógico que foi da vida anterior. Sim, mas na vida anterior você não era você? Ah, mas aí eu não me lembro. E aí, como você não se lembra, aí você pode transferir para a vida anterior. Estava comentando agora de manhã que a reencarnação é uma lei magistral. Mas parece que no meio espírita é uma lei demoníaca, porque a gente só encontra razão para a reencarnação se for castigo. Ah, eu sofri ontem uma queimadura na panela que estava muito quente. Ah, no mínimo na outra vida você queimou muita gente. Quer dizer, é uma desgraça. A reencarnação ela só entra como um castigo violento, e é bom porque aí você já joga a responsabilidade do outro na janela, no ventilador, como se tivesse resolvido o problema. Por que é que nesta encarnação eu sofro tanto? Você sofre tanto porque você quer. Ah, é porque você não está na minha pele. Sim, se eu estivesse na sua pele, o que é que me faria sofrer? Ah, você não consegue conviver com aquela pessoa que está ao meu lado. Pois é, tanto que eu não me casei com ela. Não, mas eu me casei. Então foi você quem se casou, ou lhe casaram na marra? Não, na minha época a gente não escolhia, era casado na marra. E por que você continua? Ah, porque o que é que vão dizer de mim? Não vão dizer nada, vai ficar todo mundo com pena porque você está sofrendo. E aí você tem que oficializar o seu sofrimento, já que você não consegue transferi-lo, ou se a transferência é ineficiente, insuficiente para fazer você conviver com aquilo naturalmente. Então é uma situação muito complicada esta. E aí depois a gente vai como Mário Quintana, porque parece que é uma visão que está dentro de nós. Eu quero muito não ir para o umbral. Ah, que legal, você vai para um mundo onde você não vai precisar pensar nem em pizza, nem em churrasco, nem em verduras bem elaboradas, porque você não vai precisar comer. Você não vai precisar pensar em se apaixonar, porque a paixão é um sentimento muito terreno, muito terráqueo, muito material. E você não vai precisar ficar se entusiasmando com rock, com axé, porque lá a música é toda muito tranquila. E se eu acho que eu vou pensar melhor para onde é que eu vou.
porque também a gente não quer isso que a gente diz que está querendo. E aí a gente fica, mas e se o paraíso for isto mesmo? Eu tenho uma irmã maravilhosa que ela disse que só iria para o umbral se Emílio Santiago estivesse lá, porque se ele não estiver lá, ela prefere ir para outro lugar. Se ele estiver no céu, aí ela aceita ir para o céu, porque chegar no céu e ter os anjinhos tocando harpa, aí ela não vai suportar nem um dia. Então é melhor já nem ir. Porque o que acontece? Nós temos medo de ter que enfrentar aquilo que a gente aplaude. Quando nós pensamos religiosamente, uma grande maioria de nosso planeta aplaude efusivamente a figura de Jesus Cristo. Mas na hora que a gente chega no céu, a nossa reação é a mesma do Mário Quintana. Bom, desde que ele não queira me mandar de volta para a terra, porque eu já vi o que fizeram o filho dele sofrer. Então a gente acha lindo Jesus sofrer. E Jesus, que sofreu pendurado naquela cruz, angustiosa cruz não merecida. Aí a gente faz, eu um dia ainda vou ser Jesus, porque nessa época já não vai ter mais cruz. E você vai morrer de quê? De raiva. De raiva porque as pessoas não ouvem meu evangelho. Aí você já não é mais Jesus, porque Jesus não tinha raiva. Jesus não vibrava nessa onda. Então eu não vou ser Jesus tão cedo, e realmente é melhor que não seja. Não pelo sofrimento, que a gente imaginou sempre o sofrimento de Jesus, um sofrimento apenas físico, quando o sofrimento dele maior foi o sofrimento moral. Porque é muito fácil da gente deduzir isto. Quando a gente ama uma pessoa, e ama muito, se essa pessoa sofre, e você sabe que ela está sofrendo, você sofre junto. E quando você ama duas pessoas que estão sofrendo, você sofre mais ainda. E quando você ama todo mundo, e todo mundo está sofrendo, aí você não sofre nada? Ou você sofre a maior dor de sua alma, de sua existência, do seu mundo íntimo? Se a gente pensa assim, a gente se esquece um pouco da cruz e se lembra um pouco mais daquilo que a gente precisa fazer para tirá-lo de lá. Porque do contrário, a nossa vida fica muito insossa, muito sem vida. E por isso que tanta gente se abusa da vida. Aí eu não quero mais viver. Por quê? Porque eu dei uma topada e meu dedo está doendo muito. E por que você deu a topada? Porque a prefeitura não cuidou do calçamento. E por que a prefeitura não cuidou do calçamento? Porque são todos corruptos. Mas o prefeito é teu tio. Eu sei que na família nem tudo é muito bom. Tanto que tem gente que reclama porque levou a topada em vez de conversar com ele. Então nós temos essa mania de fazer as transferências, e quando alguma coisa mais densa vem para a gente já quer sair do alinhamento, como foi o caso da historinha lida hoje. Eu estou no céu, aceitei o convite direto do Senhor, até São Pedro me tratou com muito cuidado, mas se é para voltar, e nessa volta eu ir passar o que o filho dele já passou, aí eu estou fora. Então a gente dificilmente tem Jesus como uma referência de vitória, de superação, de crescimento. A gente só imagina Jesus de uma forma triste, ou na cruz, ou então de uma maneira bem interessante. Ele que não merecia sofrer, veio sofrer em nosso lugar. Bom, se ele veio sofrer em nosso lugar, eu estou sofrendo ainda pelo quê? Não, ele veio tirar os nossos pecados. Se ele tirou os meus pecados, então por que eu preciso corrigi-los? E parece que a gente descobre repentinamente que a doutrina não era bem esta. A doutrina era que nós tivéssemos bom ânimo, que foi a grande proposta dele. Tende bom ânimo, ou seja, resista, persevere, vá em frente, não se entregue, que é a primeira coisa que a gente quer fazer. E quando não faz, fica se lastimando todos os dias, o resto dos dias de nossas vidas. Como é ruim a gente se encontrar com uma pessoa e perguntar: e aí, tudo bem? Não. Mas o que foi que aconteceu? Olha, foi tanta desgraça que eu nem sei dizer. Se eu for contar, vou passar o resto da minha vida contando. Então não conte nem um segundo mais. Daqui para frente começa a recuperar isso.
Mas a gente não quer recuperar. Não, mas eu quero. Não, não quer. Porque se você quiser, você começa a tomar ação nessa direção. Na direção da vitória, na direção da superação, na direção que te leva a um outro estágio. Mas a gente não quer. Um companheiro, amigo lá de tempos atrás, ele fumava muito. E ele chegou para mim um dia e disse assim: Jacó, se eu pudesse eu parava de fumar. Eu disse: pronto, vai parar agora. Ele disse: você está louco? Então já não precisa mais de diálogo. Você quer parar? E eu digo: você vai parar? Eu disse: não, não é bem isso, eu quero parar, mas não quero parar. E como é que funciona isso? Não funciona. Eu gostaria muito de acreditar em Deus. E por que você não acredita? Porque eu não acredito. E se eu tentar lhe convencer? Você não me convence. Certo, termina aí a conversa. Por quê? Porque você já se fechou. E aí nós nos fechamos a nos livrarmos das nossas dificuldades, das nossas limitações, de aceitar Jesus, de tentar seguir o exemplo. Ninguém precisa pensar que para seguir Jesus vai ter que andar de chambre. Acho que muita gente aqui não conhece essa palavra, né? Chambre. Eu sei que eu e Mônica conhecemos, né, Mônica? O que é um chambre? Pois é, tem muita gente que deveria pensar em Jesus: eu vou reencarnar vestido num chambre ou num roupão, vou andar descalço, com fome, muita gente sem me entender, e no final vão me crucificar. Não. Se Jesus vier hoje, ele, a contragosto meu, ele vai chegar aqui já com o WhatsApp já liberado, sem pagar a conta, porque os céus sabem que ele vai precisar mandar a mensagem dele para muita gente, e para mandar muita gente tem que ter um espaço bom em 5G, mas o 5G não chegou, mas ele já vem fazendo, afinal de contas ele é Jesus. Então aí a gente já começa a pensar em ser Jesus. Quer dizer que no 5G de Jesus ele pode baixar o filme da sua vida num segundo. Epa, já não quero mais. Quer dizer que ele vai olhar para mim, vai dar um download. Deixa eu ver aqui como é que está a Mônica. Mônica, minha filha, você está reclamando do que, meu bem? Jesus vai olhar, quando ele der um download, vai dar uma complicada na nossa vida. Aí o que é que a gente vai fazer com Jesus? Apesar de estar fora de moda, crucifica ele de novo, porque não dá certo ele aqui no meio da gente. O que eu estou dizendo é mensageiro, é nada. No tempo dele ele disse: se aprendeste, foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu porém vos digo: amai os vossos inimigos. Esse cara é louco. Você não está vendo que vai tirar a força da lei e a lei da força para colocar um ame o outro? Isso não dá certo, porque os espertos vão se aproveitar disso e vão tirar o nosso couro, como tiraram o dele. Aí a gente quer ser Jesus? Não, mas eu quero seguir a Jesus. Quer seguir a Jesus? Que ótimo. Então vamos lá, qual é a parte do evangelho que você quer seguir a Jesus? Vocês por acaso já pensaram nisso? Porque eu já pensei. Eu disse: olha, eu vou escolher um tópico da vida de Jesus para dizer: neste aqui eu vou ser top. Gostou? Tópico? Topou. E topou mesmo, eu topei, porque eu disse: não encontrei um ponto que dá para ser igual ele. É impressionante, a gente quer seguir a Jesus, mas não consegue pegar uma particularidade dele. Senhor, e agora o que é que eu faço? Me dê aí sua moeda. Pronto, está aqui. De quem é esta imagem e esta inscrição? É de César. Então pronto, isso aqui é de César, devolva para ele. Mas peraí, Senhor, essa moeda é minha, eu ganhei com muito trabalho, muito esforço. Pois é, mas não é dele. Mas não tem outra opção, Senhor? Tem. A outra é: dê a Deus o que for de Deus. Aí você diz: bom, mas eu não sei bem o que é de Deus. Ele diz: por exemplo, a sua vida. A sua vida é dele. O senhor quer então que eu me mate? Não. Você põe a sua vida em função disso, de que a sua vida é dele, não é sua. E o que é que a gente mais luta hoje pelas mídias do mundo inteiro? Pelos meus direitos. A briga é feia.
A gente só sabe dos meus direitos, os nossos deveres. Bom, eu já fiz a minha parte, tanto que eu já me aposentei. Aí o Jesus interior pergunta assim: mas foi honesta mesmo a tua aposentadoria? Não, eu trabalhei 32 anos. Trabalhou mesmo? Aqueles dias que você disse que estava doente e não foi e não estava, vamos deduzir? Aquelas horinhas que você ficava fazendo outras coisas que não eram do trabalho, vamos deduzir? E se a gente começar, não pelo julgamento alheio, mas pelo nosso, as coisas que eu deveria ter feito, o tempo que eu deveria ter ocupado, as realizações que eu deveria ter provido, que eu não fiz e que eu tive tempo para isso, será que eu mereceria estar aposentado? Mas eu já completei 2 anos a mais do que o meu tempo. Inclusive, lá no INSS ainda me roubaram 8 meses. Roubaram. Esses 8 meses você trabalhou, mas esqueceu de pagar a contribuição. Não, eu paguei. E o comprovante? O comprovante eu acho que eu perdi. Mas só perdeu esses 8? Nessa época desses 8 foi quando eu saí de um emprego. Aí fiquei pegando seguro-desemprego. E aí quando eu voltei, pois é, você estava pegando seguro-desemprego, não pagou. Eu não paguei, mas em princípio eu estava trabalhando para quem? Para você mesmo. E aí então você quer se aposentar de você? Eu peguei aqui por acaso essa história de aposentadoria, mas o pior é que isso se aplica a tudo da nossa vida. A tudo. Hoje de manhã eu acordei com sono. Por que você acordou com sono? Não sei, eu não consegui dormir direito. E que hora você acordou? 6 horas da manhã. Você foi dormir antes das 10? Não. 11? Não. 12? É por aí. E o que foi que você ficou fazendo das 10, 11, 12? Eu estava assistindo The Voice. Que bom, por conta disso o Papai do Céu vai lhe convidar para ir lá para cima, porque ele se tornou agora uma pessoa muito digna. Se você não tivesse assistido hoje, o dia ia ser infernal, porque você ia acordar assim: meu Deus, quem foi classificado? Não era? Ia ser um tormento enorme. Aí por conta disso eu estou morrendo de sono agora de manhã, e a culpa é da Rede Globo. A Rede Globo é quem é culpada de você ter ficado acordado. Foi a Rede Globo. Porque eles já fazem de propósito. Eles querem que nós nos tornemos vagabundos, ou então criaturas lerdas, porque quem dorme pouco a ciência já provou. E aí o que é que você faz? Agora eu vou dormir até às 10 da manhã, beleza. E o mundo começou às 7, às 6, às 5, mas você vai começar às 11, você está levantando às 10. Aí você quer que o seu dia seja igualzinho ao outro. Eu não sei porque as pessoas fazem tanto e eu não consigo. Lógico, você já perdeu metade do dia, você já não consegue mais. Aí a gente transfere. Aí a culpa, no final, para fechar o assunto de hoje, a culpa é do leão. Porque se não fosse quarta-feira, não tivesse o leão, não tivesse que vir para ficar aqui esperando para receber um passe, eu poderia estar dormindo e dava tudo certo. Mas o leão é quem é culpado. É por isso que eu sou tão infeliz. É por isso que a minha vida dá tanta dificuldade. Eu já consegui dar um jeito lá no meu emprego para vir na quarta de manhã. Mas esse dia que você veio para cá, está contando para a sua aposentadoria lá na frente? Claro, óbvio. Eu estou trabalhando para isso. E aí a gente vai perdendo as referências. Porque na realidade nós queremos desculpas. Nós não queremos esforços. E a vida pede esforços e não desculpas, porque desculpa não resolve o problema, a não ser o da educação. Me desculpe. E junto deveria vir: prometo não repetir o erro. E se você for muito cara de pau, acrescente: meu próximo erro será diferente. Porque muita gente pede desculpa já prevenindo para a próxima. Mas não tem problema, porque vai chegar uma hora que você não tem mais por onde ir. E se você for honesto em seus pedidos de desculpas, você vai descobrir que você tem que se desculpar. E significa dizer: não se culpar outra vez. E para que eu não me culpe, eu tenho que, como Mário Quintana chegando no céu,
Dizer: Senhor, se precisares me mandar para a terra, ainda que seja para carregar uma cruz e ser preso nela, eu vou com prazer. Como Ele não vai fazer isso, tenhamos prazer em já estar aqui. Deus, Senhor da vida, bênção de todas as nossas vidas, amor de nossas vidas, inteligência maior em nossas vidas. Favorece-nos, Senhor, com essas bênçãos que nunca nos faltam. Abriga-nos na Tua sabedoria, fortalecendo-nos nos bons propósitos, nos propósitos sábios de nossas vidas. Jesus, mestre e exemplo maior, que possamos usar com dignidade o título de sermos Teus irmãos, que Te tiremos da cruz em nossas almas, que Te coloquemos em nossos corações, em nossas mentes, em nossas vidas. Orienta-nos mais uma vez, através da intuição, da companhia de bons amigos espirituais, ou mesmo de amigos encarnados, a vivermos em mais plenitude com o bem, com as bênçãos, com a própria vida. Amigos espirituais, companheiros de todas as horas, quase sempre anônimos e invisíveis, mas que nem por isso deixam de exercer com segurança, sabedoria e bondade grande influência no nosso dia a dia. Controla-nos, Senhor, nos nossos impulsos menos bons, estimulando-nos para que os melhores prevaleçam. Amigos espirituais, fortaleçam-nos nas camadas fluídicas do bem, para que camadas menos harmonizadas não se estacionem no nosso psiquismo. Deus, Pai de infinito amor, assim como a chuva que fertiliza a terra, que as bênçãos em fluidos que vêm do universo também nos disponham e predisponham ao bem, ao florescer de novas virtudes. Amigos aqui presentes, elevados em pensamentos, buscando o melhor e o melhor, os padrões para a nossa alma, aqui no intuito de melhorarmos o nosso corpo, tanto como a nós mesmos, que sejamos envolvidos por toda essa energética, por todas estas bênçãos. Nossos magnetizadores encarnados nos doam a partir de agora os seus fluidos, favorecendo-nos ainda mais com tudo isto que vem do alto e que vem daqui mesmo. Só nos resta a cada um aproveitarmos, absorvendo bem todos esses fluidos, e com a melhor maneira, mais prática de fazê-lo, inspiremos profundamente, levando para dentro de nosso mundo íntimo as melhores frequências e vibrações desses fluidos, dessas energias. Retenhamos um pouco tudo isto, como a pressionar o diafragma para baixo, permitindo assim que os nossos pulmões absorvam toda esta energia. E expiremos expressando a nossa gratidão à vida. Inspiremos mais uma vez, mantenhamos-nos abertos ao bem. Que estes fluidos nos envolvam, que estes fluidos se projetem sobre nós, fortalecendo-nos o ânimo, a esperança e a fé. Tenhamos em nós a certeza das bênçãos que nos alcançam e não fujamos delas. Vamos acolhê-las
com a tranquilidade de quem busca o melhor para si mesmo. Os fluidos nos envolvem, os fluidos nos favorecem com as melhores bênçãos. Cabe, portanto, a nós recebê-los, absorvê-los, retê-los e, em nome de Deus, distribuí-los em seguida. Sejamos bons, estejamos bem, nos regozijemos com o melhor que está à nossa disposição. São muitos fluidos que podemos absorver. São muitos fluidos que também podemos distribuir em nome de Deus. Façamos isso. Vivamos isto. Aproveitemos isso. Nossos magnetizadores vão agora, à sua disposição do bem, magnetizar as nossas águas. Nós permaneceremos no ambiente em oração, agradecidos a Deus por esta oportunidade, esta manhã. Que assim seja.